Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem imunes à crueldade do mundo? Por que certas figuras atravessam as tempestades mais brutais da vida, mantendo uma serenidade quase sobrenatural? Como conseguem essa blindagem emocional que faz com que nem as palavras mais venenosas, nem as traições mais profundas, nem os golpes mais devastadores consigam verdadeiramente destruí-las? Existe uma diferença fundamental entre quem vive constantemente ferido e quem desenvolveu uma invulnerabilidade psicológica real, entre quem carrega as cicatrizes como prisões eternas e quem as transformou em sabedoria, entre quem vive com medo de ser machucado novamente e quem criou uma fortaleza interior inabalável. Essa diferença não é temperamento, não é sorte, não é frieza emocional ou falta de sensibilidade. É uma transformação psicológica profunda que pode ser compreendida, cultivada e dominada. E hoje você vai descobrir exatamente como desenvolver essa invulnerabilidade que Carl Jung identificou nos seres humanos mais evoluídos de sua época. Carl Gustav Jung passou décadas estudando a psique humana, mergulhando nas profundezas da mente onde poucos ousaram ir. Durante seus anos de pesquisa, analisando milhares de pacientes e observando os padrões mais profundos do comportamento humano, ele fez uma descoberta revolucionária sobre o sofrimento. Jung percebeu que existe uma diferença crucial entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana, mas o sofrimento, essa agonia prolongada que nos consome por meses ou anos, essa ruminação infinita que nos mantém presos no passado, isso é opcional. É uma escolha inconsciente que fazemos quando não compreendemos as verdadeiras dinâmicas da psique. Ele escreveu: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Mas como essa sabedoria se aplica à sua capacidade de se tornar emocionalmente invulnerável? A resposta está numa descoberta que Jung fez sobre a natureza das feridas emocionais e como elas realmente funcionam na mente humana. Aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva sobre a dor. Você nunca é ferido pelo que acontece com você. Você é ferido pela história que conta sobre o que aconteceu, pela interpretação que dá ao evento, pelos significados que atribui às ações dos outros. Quando alguém te rejeita, a rejeição em si é apenas um fato neutro. O sofrimento vem da história que você cria. Não sou suficiente. Nunca serei amado. Há algo errado comigo. Quando alguém te trair, a traição é apenas uma ação. A agonia vem da narrativa. Não posso confiar em ninguém. Sempre escolho pessoas erradas. Estou destinado a sofrer. Jung descobriu que por trás de toda ferida emocional existe uma ferida primária mais profunda, uma crença limitante sobre nós mesmos que foi formada na infância e que continua sendo ativada por eventos externos. Não são as pessoas ou situações que nos machucam. São essas crenças inconscientes sendo confirmadas repetidamente. A pessoa emocionalmente vulnerável vive constantemente procurando evidências de que suas piores crenças sobre si mesma são verdadeiras. E o mundo, obediente, sempre oferece essas evidências. Não porque o universo seja cruel, mas porque nossa mente inconsciente atrai e interpreta tudo através do filtro dessas crenças limitantes. Existe um padrão diabólico que Jung identificou. Quanto mais você teme ser ferido, mais você é ferido. Quanto mais você se protege da dor, mais dor você experimenta. Quanto mais você evita situações que podem machucá-lo, mais vulnerável você se torna quando essas situações inevitavelmente aparecem. Isso acontece porque a vulnerabilidade emocional funciona como um músculo atrofiado. Quando você evita exercitá-lo, ele fica mais fraco. Quando você constrói muros para se proteger, você não se torna mais forte, você se torna mais frágil, porque sua capacidade de lidar com adversidades diminui. A pessoa que vive com medo de ser rejeitada desenvolve uma hipersensibilidade à rejeição. Interpreta um silêncio como desprezo, uma expressão neutra como desaprovação, uma indisponibilidade como abandono. Sua mente, em estado de alerta constante, transforma situações neutras em confirmações de seus medos. Jung observou que essas pessoas vivem numa realidade paralela onde tudo é uma ameaça potencial. Não conseguem relaxar, não conseguem confiar, não conseguem se entregar a relacionamentos ou experiências porque estão sempre se preparando para a próxima ferida. Mas ele também descobriu algo extraordinário. Existe uma forma de quebrar esse ciclo, uma maneira de desenvolver uma invulnerabilidade psicológica que não vem de evitar a dor, mas de transformar completamente sua relação com ela. Aqui está o paradoxo que mudará sua vida. Você só se torna verdadeiramente
verdadeiramente invulnerável quando para de tentar se proteger. Você só desenvolve força emocional real quando para de evitar situações que podem te machucar. Você só conquista a paz interior quando faz as pazes com a possibilidade da dor. Jung descobriu que a invulnerabilidade autêntica não é uma armadura externa, é uma transformação interna. Não é sobre construir muros mais altos, é sobre não precisar de muros. Não é sobre evitar pessoas que podem te ferir, é sobre se tornar alguém que não pode ser ferido pela interpretação que você dá às ações delas. A pessoa verdadeiramente invulnerável desenvolveu o que Jung chamou de self-integrado, uma identidade tão sólida, tão autovalorizada, tão completa em si mesma, que eventos externos não conseguem mais abalar sua percepção de quem ela é. Quando você sabe profundamente quem é, quando sua autoestima não depende da aprovação alheia, quando seu valor não está condicionado aos comportamentos dos outros, você desenvolve uma tranquilidade interior que é literalmente impenetrável. Este vídeo não é sobre se tornar uma pessoa fria, insensível ou emocionalmente indisponível. Não se trata de suprimir sentimentos ou desenvolver indiferença cruel. Não é sobre se desconectar das pessoas ou da vida para evitar ser machucado. É sobre algo infinitamente mais sofisticado. É sobre desenvolver uma estabilidade emocional tão profunda que você pode sentir tudo: amor, dor, alegria, tristeza, sem ser destruído por nenhum desses sentimentos. É sobre se tornar como uma montanha que experimenta todas as tempestades, mas permanece inabalável. Você vai descobrir agora as 5 transformações psicológicas que Jung identificou nas pessoas que se tornaram emocionalmente invulneráveis. Não são técnicas superficiais ou truques mentais. São mudanças fundamentais na estrutura da personalidade que, quando internalizadas, fazem da invulnerabilidade não um esforço, mas seu estado natural. Essas transformações não apenas te protegem da dor futura, elas curam as feridas do passado, dissolvem os medos do presente e criam uma base emocional tão sólida que você pode amar profundamente sem medo, confiar genuinamente sem paranoia e viver plenamente sem a constante preocupação de ser machucado. E quando isso acontecer, você descobrirá que a verdadeira invulnerabilidade não te torna menos humano, te torna mais humano. Não te torna menos amoroso, te torna mais amoroso. Porque quando você não tem medo de ser ferido, pode se entregar completamente à experiência de viver. Respire fundo, silencie o mundo por alguns minutos e venha comigo. Porque o que vamos explorar agora não é um curso de autodefesa emocional, é um mapa para a alquimia da alma. E ele não tem piedade com quem prefere viver como vítima das circunstâncias em vez de arquiteto da própria fortaleza interior. A primeira transformação que Jung descobriu: você precisa conscientemente matar a identidade que se define através de suas feridas. Isso não significa negar o que aconteceu ou fingir que não foi importante. Significa parar de usar suas cicatrizes como carteira de identidade. Jung percebeu que muitas pessoas se tornam viciadas em suas feridas porque elas oferecem algo sedutor, uma identidade clara, compaixão dos outros e uma desculpa conveniente para não crescer. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu não confio porque fui traído. Eu não me abro porque fui rejeitado. Essas narrativas, por mais verdadeiras que sejam historicamente, se tornam prisões psicológicas quando você permite que elas definam quem você é no presente. Você para de ser uma pessoa que passou por experiências difíceis e se torna uma pessoa traumatizada, uma pessoa ferida, uma pessoa que sofreu. A morte do eu ferido é um processo consciente de recusa em continuar se definindo através das suas dores. É olhar para suas cicatrizes e dizer: isso aconteceu comigo, mas não sou eu. Isso fez parte da minha história, mas não é minha identidade. Jung observou que essa morte simbólica é seguida de um renascimento. Quando você para de extrair sua identidade das suas feridas, um novo eu emerge. Um eu definido por suas possibilidades, não por suas limitações, por seus sonhos, não por seus traumas, por quem você está se tornando, não por quem você foi obrigado a ser. Pratique este exercício revolucionário. Toda vez que se ouvir definindo-se através de uma ferida, eu sou assim porque, pare e reformule. Isso aconteceu comigo, mas eu escolho ser. Essa mudança sutil de linguagem inicia uma transformação profunda na psique. A pessoa invulnerável não nega seu passado. Ela se recusa a ser prisioneira dele. Não esquece suas feridas. Ela se recusa a deixar que elas comandem seu futuro.
Segunda transformação fundamental. Jung descobriu que muita da nossa vulnerabilidade vem de aspectos rejeitados de nós mesmos, o que ele chamou de sombra. Quando negamos partes da nossa personalidade, elas se tornam pontos de vulnerabilidade que outros podem explorar. Por exemplo, se você nega sua própria capacidade de raiva porque foi ensinado que pessoas boas não ficam bravas, você se torna vulnerável a pessoas que usam sua bondade contra você. Se nega seu potencial egoísta porque acredita que deve sempre colocar os outros em primeiro lugar, torna-se presa fácil para manipuladores. A sombra contém não apenas nossos aspectos negativos, mas também nosso poder rejeitado. Muitas pessoas se tornam vulneráveis porque rejeitaram sua própria força, sua própria assertividade, sua própria capacidade de dizer não e estabelecer limites firmes. Jung ensinou que você deve fazer as pazes com toda a sua personalidade, incluindo os aspectos que foram socialmente desencorajados. Quando você reintegra sua sombra, quando aceita que é capaz tanto de bondade quanto de firmeza, tanto de compaixão quanto de proteção própria, você se torna uma pessoa completa. A pessoa vulnerável vive rejeitando partes de si mesma e, por isso, outras pessoas podem ativar essas partes rejeitadas para desestabilizá-la. A pessoa invulnerável fez as pazes com sua totalidade, conhece sua capacidade de amor e sua capacidade de dureza, sua generosidade e seus limites, sua sensibilidade e sua força. Quando você não tem mais aspectos negados de si mesmo, ninguém pode usar esses aspectos contra você. Quando você aceita sua humanidade completa, para de ser refém das tentativas dos outros de te fazer sentir culpa por ser humano. Faça este inventário corajoso. Que aspectos de sua personalidade você rejeita? Que capacidades você nega ter? Que sentimentos você considera inadequados? A reintegração dessas sombras é um dos caminhos mais diretos para a invulnerabilidade emocional. Terceira transformação. Jung identificou que pessoas emocionalmente invulneráveis desenvolveram um locus de controle interno. Elas localizam a fonte de sua estabilidade emocional dentro de si mesmas, não nas ações ou aprovação dos outros. A maioria das pessoas vive com um locus de controle externo. Seu humor depende de como os outros as tratam. Sua autoestima flutua baseada na aprovação que recebem. Sua paz interior está condicionada ao comportamento das pessoas ao redor. É como viver sendo um termômetro emocional do ambiente. A pessoa vulnerável acorda de manhã e sua qualidade de dia é determinada pela primeira interação que tem. Se alguém é gentil, ela se sente bem. Se alguém é rude, ela se sente mal. Se recebe um elogio, se eleva. Se recebe uma crítica, se abate. Sua estabilidade emocional é terceirizada para qualquer pessoa que cruze seu caminho. Jung percebeu que a invulnerabilidade verdadeira surge quando você desenvolve uma fonte interna de validação, paz e alegria. Quando seu bem-estar emocional não está mais à mercê dos humores, opiniões e comportamentos alheios. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente. Isso não significa isolamento ou indiferença. Significa que você pode se conectar profundamente com outros sem depender deles para sua estabilidade. Pode amar sem necessidade. Pode se importar sem dependência. Pode se relacionar a partir da abundância interna, não da carência emocional. A pessoa com locus interno acorda de manhã já em paz consigo mesma. Interage com o mundo a partir dessa paz, não em busca dela. Recebe elogios e críticas como informações, não como definições de seu valor. Enfrenta rejeições e aprovações com igual tranquilidade, porque sua fonte de autoestima é independente de ambas. Pratique esta mudança fundamental. Toda vez que seu humor for afetado pelo comportamento de alguém, pergunte-se: como posso recuperar meu centro interno? O que dentro de mim precisa dessa validação externa? Gradualmente, você desenvolverá a capacidade de gerar internamente aquilo que estava buscando nos outros. Quarta transformação. Jung descobriu que muito do nosso sofrimento vem de um ego que vive constantemente em modo defensivo, tentando proteger uma autoimagem frágil. A verdadeira invulnerabilidade surge quando você dissolve a necessidade de defender uma persona específica. O ego defensivo é como um advogado interno que nunca descansa, sempre tentando provar que você é bom, certo, especial, valioso. Quando alguém critica você, o ego grita: não é verdade. Quando alguém te rejeita, o ego proclama: essa
essa pessoa que está errada. Quando algo não sai como planejado, o ego busca desesperadamente alguém para culpar. Essa defesa constante é exaustiva e vulnerabilizante, porque quando você precisa constantemente provar seu valor, você está admitindo inconscientemente que seu valor está em questão. Quando você se defende desesperadamente de críticas, você está revelando que secretamente teme que elas sejam verdadeiras. Jung ensinou que a dissolução do ego defensivo não significa se tornar capacho ou aceitar qualquer tratamento. Significa desenvolver uma autoestima tão sólida que você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para você mesmo. Quando alguém te critica, em vez de se defender automaticamente, você simplesmente avalia. Esta crítica tem mérito? Posso aprender algo com ela? Se sim, você agradece pela informação. Se não, você simplesmente registra como opinião alheia e segue em frente. Quando alguém te rejeita, em vez de questionar o julgamento da pessoa ou tentar mudar sua opinião, você simplesmente aceita. Esta pessoa decidiu que não somos compatíveis. Isso não diz nada sobre meu valor, apenas sobre compatibilidade. A pessoa com ego dissolvido não precisa estar certa o tempo todo, não precisa ser admirada por todos, não precisa que sua versão da realidade seja aceita universalmente. Ela vive a partir de uma aceitação profunda de si mesma que torna as opiniões externas interessantes, mas não definidoras. Esta transformação é libertadora porque elimina a necessidade de controlar como os outros te veem. Quando você para de defender uma imagem específica de si mesmo, você se torna praticamente impossível de manipular ou ferir emocionalmente. Quinta e última transformação. Jung descobriu que a invulnerabilidade final surge quando você desenvolve uma relação de amor incondicional consigo mesmo. Não autoestima condicional baseada em performance, mas amor próprio absoluto, baseado simplesmente em existir. Esta é talvez a transformação mais profunda de todas. A maioria das pessoas ama a si mesma condicionalmente. Me amo quando sou bem-sucedido. Me aceito quando sou produtivo. Me valorizo quando outros me aprovam. Esse amor condicional cria uma vulnerabilidade constante, porque sua autoestima está sempre em risco. Jung percebeu que pessoas verdadeiramente invulneráveis desenvolveram o que ele chamou de amor filial por si mesmo. O mesmo tipo de amor incondicional que um pai sente por um filho. Você não ama seu filho porque ele é perfeito. Você o ama porque ele é seu filho. Você não retira seu amor quando ele comete erros. Você o ama através dos erros. Quando você consegue dirigir esse mesmo amor incondicional para si mesmo, algo mágico acontece. Você se torna emocionalmente autossuficiente. Não precisa mais mendigar amor dos outros porque já tem uma fonte inesgotável dentro de si. O amor próprio incondicional significa que você se apoia quando falha, se perdoa quando erra, se trata com gentileza quando está passando por momentos difíceis. Significa que você se torna seu próprio melhor amigo, seu próprio refúgio, sua própria fonte de compaixão. Quando você vive dessa forma, as ações dos outros perdem o poder de te devastar. Se alguém te rejeita, você pensa, que pena, mas eu ainda me amo. Se alguém te critica duramente, você considera a crítica, mas sua voz interna compassiva te protege da autopunição excessiva. Jung observou que pessoas com amor próprio desenvolvido não apenas se tornam invulneráveis, elas se tornam naturalmente magnéticas, porque amor próprio genuíno irradia uma energia que outros inconscientemente reconhecem e são atraídos. Desenvolva esta prática transformadora. Todos os dias, dedique alguns minutos para falar consigo mesmo como falaria com alguém que ama profundamente. Ofereça para si mesmo a compaixão, o encorajamento e a aceitação que você daria a seu melhor amigo. Gradualmente, essa voz amorosa interna se torna mais forte que qualquer voz crítica externa. Entender essas transformações não é sobre se tornar uma pessoa fria, desconectada ou narcisista. É sobre reconhecer que você tem muito mais poder sobre sua experiência emocional do que imagina. É sobre parar de terceirizar sua paz interior para pessoas que nem sempre têm sua melhor intenção no coração. É sobre entender que a verdadeira invulnerabilidade não vem de evitar a vida, mas de abraçá-la completamente, sabendo que você tem recursos internos para lidar com qualquer tempestade que possa surgir. Então, me diga, quantas vezes você já permitiu que outras pessoas determinassem seu valor? Quantas vezes você entregou o controle da sua paz interior para pessoas que nem se importavam verdadeiramente com seu bem-estar? Quantas vezes você se sentiu como uma folha ao vento, sendo empurrado pelos humores e caprichos alheios,
em vez de ser a árvore sólida que permanece firme independentemente do clima emocional ao redor. Você não nasceu para ser vulnerável aos humores alheios. Você nasceu para ser uma força da natureza, uma presença estável, uma pessoa que pode amar profundamente sem medo, confiar genuinamente sem paranoia e viver plenamente sem a constante preocupação de ser ferido. Para olhar no espelho e ver não alguém que precisa da proteção constante dos outros, mas alguém que se tornou seu próprio santuário. O que aprendemos aqui não é sobre se tornar insensível, é sobre se tornar seletivamente sensível. Não é sobre não sentir nada, é sobre sentir tudo sem ser destruído por nada. Não é sobre se desconectar das pessoas, é sobre se conectar a partir de uma posição de força, não de necessidade. A invulnerabilidade emocional verdadeira é um dos poderes mais libertadores que existem. Quando você a desenvolve, não apenas para de sofrer desnecessariamente, você se torna capaz de amar mais profundamente, porque ama sem medo. Você se torna capaz de confiar mais genuinamente, porque confia sem dependência. Agora, quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é especialmente para você que chegou até aqui em busca de transformação emocional profunda e liberdade interior real. Eu criei o Manual da Autotransformação, um guia que vai muito além de técnicas de proteção emocional superficial. É um mapa detalhado para a reconstrução completa da sua relação consigo mesmo, combinando a profundidade psicológica de Carl Jung com ferramentas práticas modernas de transformação pessoal. Isso não é um livro sobre como evitar ser ferido. É um guia para se tornar o tipo de pessoa que simplesmente não pode mais ser ferida da forma antiga. Se você está cansado de viver com medo de ser machucado, se quer desenvolver essa fortaleza interior que permite amar sem medo e viver sem paranoia, se busca a liberdade emocional que vem de não depender de ninguém para sua paz interior, então este é seu momento de transformação. Clique no comentário fixado e acesse agora. Se este vídeo despertou algo profundo em você, não é coincidência. É porque essas capacidades de invulnerabilidade e amor próprio já existem dentro de você, esperando para serem desenvolvidas e expressas. Obrigado por ter a coragem de buscar crescimento real, em vez de consolos temporários. Aqui, você não é só um espectador. Você é alguém que escolheu a transformação em vez da vitimização. Agora, se você ainda não curtiu este vídeo, tudo bem, vai continuar sendo ferido por qualquer palavra mal colocada e reclamando que as pessoas são cruéis, zero julgamentos. Ok, talvez só um pouquinho. Mas se algo aqui ressoou com a pessoa resiliente que você quer se tornar, se você reconheceu a necessidade de desenvolver essa fortaleza emocional, deixa um comentário, mesmo que seja só um preciso disso, ou cansei de sofrer por tudo. Às vezes, é assim que pessoas em busca de transformação real se reconhecem. E se quiser continuar essa jornada de fortalecimento emocional, se inscreve no canal. Aqui, a gente não te ensina a evitar a vida para evitar a dor. A gente te ajuda a abraçar a vida completamente, sabendo que você tem força interior para qualquer tempestade. E lembre-se, a invulnerabilidade emocional não é um destino, é uma prática diária. Cada vez que você escolhe se amar, em vez de se criticar, cada vez que você mantém sua paz interior, independentemente do comportamento alheio, você está fortalecendo essa fortaleza interna. A jornada começa agora. A cada momento, você pode escolher ser a vítima das circunstâncias ou o arquiteto da sua própria estabilidade emocional. A escolha, como sempre, é sua.